nasce uma criança, filha de membros da igreja, servos de Deus, crentes no Senhor Jesus. Esta criança deve ser apresentada para ser batizada na igreja ou não. Os pais devem se responsabilizar apresentando o filho ao batismo ou devem esperar esta criança crescer para que, no momento, na idade da razão, possa tomar a sua própria decisão se batiza ou não. Meus irmãos, este é o assunto de estudo dessa noite. Nós temos estudado o capítulo 28 da Confissão de Fé, que nos fala a respeito dos sacramentos. Existem 2 sacramentos bíblicos, que são o batismo e a ceia. Nós já vimos em estudo anterior a respeito do batismo, inclusive vendo a questão da forma do batismo, aspersão e imersão. A igreja presbiteriana adota o batismo por aspersão e nós já vimos quais as razões para adotar esta forma de batismo. Embora a igreja adote o batismo por aspersão, a igreja aceita qualquer uma das formas de batismo, desde que é feito em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fazendo uso da água, desde que em uma igreja verdadeiramente cristã evangélica. O estudo de hoje é a respeito do batismo das crianças, ou o batismo infantil. A igreja presbiteriana batiza os recém-nascidos. Não apenas a igreja presbiteriana, mas várias igrejas oriundas da reforma protestante batizam as crianças. Dentre elas nós podemos mencionar a igreja luterana, a igreja congregacional, bem como a igreja metodista e algumas outras igrejas. Mas vale lembrar que a igreja presbiteriana e outras igrejas evangélicas, quando batizam as crianças, não está afirmando que a criança é salva por meio do batismo. Não, nós não cremos no poder de regeneração espiritual por meio do batismo. A regeneração é uma obra do Espírito Santo no coração das pessoas. Não é um ato externo que vai regenerar as pessoas. Então, irmãos, nós veremos em que mesmo consiste o batismo infantil. E todas as dúvidas que surgem, batiza ou não batiza, as discussões geradas em torno do assunto, algumas igrejas que batizam, outras igrejas que não batizam, decorre de um fato. Nós não achamos no Novo Testamento uma ordem bíblica nestes termos: batize as crianças. Mas nós não achamos no Novo Testamento também uma ordem que diga: não batize as crianças. Contudo, irmãos, nós precisamos lembrar de uma coisa. A Bíblia Sagrada é composta de quantos testamentos? Ela é composta de 2 testamentos. Ela não é composta apenas do Novo Testamento. Ela é composta do Velho Testamento e do Novo Testamento. É o todo Velho e Novo Testamento que compõem as Escrituras Sagradas. Daí, no momento de nós investigarmos a respeito de um ensino, a respeito de uma doutrina, nós não podemos nos ater apenas a um testamento, apenas ao Novo ou apenas ao Velho. Toda Escritura
é revelada pelo Espírito Santo, tanto a escritura do Velho Testamento como a escritura do Novo Testamento. Então nós precisamos investigar as escrituras no seu todo, para então nós compreendermos aquilo que é estabelecido pelo Senhor, compreendermos os propósitos de Deus na nossa vida, os propósitos de Deus na igreja. O Novo Testamento, na verdade, é uma continuidade do Velho Testamento. Nós encontramos no Velho Testamento promessas referentes ao nascimento de Jesus. O Novo Testamento vai mostrar o cumprimento destas promessas. Nós encontramos no Velho Testamento referências a respeito do sofrimento de Jesus. Encontramos os sacrifícios do Velho Testamento que prefiguravam a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos o cumprimento das referências do Velho Testamento. Nós encontramos no Novo Testamento o sacrifício vicário expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu povo, pela sua igreja. Encontramos no Velho Testamento o estabelecimento de uma aliança de Deus com o seu povo, que Deus estabeleceu ainda no Éden. Logo depois da queda, do pecado, da quebra do pacto das obras, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, o Senhor estabeleceu uma aliança, um compromisso com seu povo, onde o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. Ora, a serpente é uma referência a Satanás, que enganou, que levou o ser humano ao pecado. Aí nós temos já um anúncio da vinda de Jesus. E ao longo do Velho Testamento, nós encontramos tantas referências da aliança de Deus com seu povo, do compromisso de Deus com seu povo. A gente vê isso em Abel. A gente vê isso em Abraão, quando Deus chama Abraão, estabelece aliança com ele, faz promessas. A gente vê isto ao longo da história do povo de Deus no Velho Testamento. Muitas vezes este povo caminhando em aliança fiel diante do Senhor, mas muitas vezes quebrando essa aliança. Por isso, o Senhor chamou este povo de adúltero, porque havia uma aliança, um casamento, um compromisso, mas este povo muitas vezes buscava ídolos e desconsiderava esta aliança com Deus. Mas o Senhor sempre permanecendo fiel na sua aliança, cumprindo as suas promessas a despeito da infidelidade do seu povo. Essa aliança permanece também no Novo Testamento, não é uma aliança só do Velho Testamento, é uma aliança também do Novo Testamento. Diante destas colocações introdutórias, nós veremos alguns aspectos que vão nos levar à compreensão das evidências bíblicas sobre o batismo infantil. Para isso, nós precisamos entender um pouco mais a respeito da circuncisão no Velho Testamento, que era sinal da aliança de Deus com o seu povo. Eu referi há pouco aquele que é chamado pai da fé no Velho Testamento, herói da fé, Abraão. Meus irmãos, o Senhor Deus chamou Abraão e prometeu que lhe daria uma grande descendência. Abraão foi um servo de Deus exemplar em termos do desenvolvimento da sua fé. Foi um servo salvo pelo Senhor. E nós perguntamos aos irmãos, Abraão foi salvo por Deus pelas suas próprias obras? Ou ele foi salvo por Deus pela graça do Senhor, mediante a fé no Senhor?
E aí, irmãos, ele foi salvo pelas obras dele ou foi salvo pela graça de Deus, pelo favor de Deus? Algumas pessoas se enganam achando que tudo no Velho Testamento se refere às obras e que a graça está somente no Novo Testamento. Não, irmãos. A graça de Deus se manifestou na vida do seu povo, do povo de Deus no Velho Testamento. E Abraão foi salvo, mesmo nos tempos do Velho Testamento, exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé. Pastor, mas onde é que na palavra de Deus diz isso? Meus irmãos, em Romanos, capítulo 4, versículos 1 a 3, diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra que Abraão creu em Deus. E porque ele creu em Deus, ele se tornou um homem justo diante de Deus pela graça do Senhor. Então Abraão foi justificado diante de Deus. Abraão foi salvo pelo Senhor. Tão somente pela graça de Deus. Mas aí os irmãos podem dizer: pastor, Jesus nem tinha vindo ao mundo. Meus irmãos, os servos de Deus no Velho Testamento, que revelaram fé nas promessas do Senhor e fé no Deus das promessas, eles foram salvos pela mesma graça que se revelou posteriormente em Jesus. A mesma graça estava presente na vida deles. Então, irmãos, a salvação de Abraão, ela só aconteceu a partir da aliança que o Deus gracioso estabeleceu com seu povo no Velho Testamento. A aliança que Deus estabeleceu com Adão, foi renovando esta aliança com Abel, com Abraão, com a nação de Israel. Deus veio a este povo e se comprometeu a resgatar este povo. Se comprometeu a ser o Deus deste povo. Se comprometeu com a salvação deste povo. Desta forma, o Senhor estabelece a sua aliança, como nós achamos em Gênesis 17, verso 7. O Senhor diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Ele está falando com Abraão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé, salvo pela graça. Aqui em Gênesis 17, afirma que o Senhor estabeleceu a sua aliança com Abraão e com a descendência dele. Uma aliança redentora e salvadora. Irmãos, esta aliança estabelecida pelo Senhor com Abraão tem um caráter, como afirma Gênesis 17, um caráter eterno. Não foi uma aliança temporária. Foi uma aliança com Abraão e com todos os descendentes de Abraão. Você é descendente de Abraão? Por quê? Meus irmãos, o verdadeiro descendente de Abraão, segundo a aliança e segundo as promessas do Senhor, não é aquele descendente da carne. É aquele que herda a mesma fé do patriarca.
Portanto, todos aqueles que são crentes no Senhor Jesus são descendentes de Abraão. A aliança que Deus estabeleceu com Abraão foi aliança com Abraão e com toda a sua descendência. Pois bem, irmãos, o Senhor estabeleceu um sinal externo, um sinal visível, para marcar esta aliança, para apontar para esta aliança. Veja, irmãos, Abraão era um servo de Deus, revelou fé no Senhor, respondeu ao chamado de Deus com fé, foi salvo pela graça de Deus. Agora o Senhor estabeleceu um sinal e exigiu de Abraão e de sua descendência fazer uso deste sinal para mostrar que ele fazia parte da aliança. Qual o sinal? Aí entra a circuncisão como um sinal estabelecido pelo Senhor. Está aí no verso 11 de Gênesis 17. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Veja, irmãos, o Senhor diz, estabelecerei a aliança é eterna, e eu estabelecerei um sinal desta aliança. E o sinal dessa aliança é a circuncisão. Até aqui está compreendido, irmãos? Tem dúvida até aqui? Aí nós podemos dar mais um passo importante. Talvez a gente pudesse até perguntar: por que o Senhor estabeleceu a circuncisão como sinal? Por que o Senhor não estabeleceu um outro tipo de sinal? Meus irmãos, Deus, claro, tem os motivos dele. Na soberania dele, ele estabelece o que ele quer, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é interessante nós considerarmos que a circuncisão, ela trazia em seu significado um aspecto que apontava para a purificação. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Isaías 52:1, que diz: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Meus irmãos, o Senhor está falando a respeito da cidade de Jerusalém, que seria santificada ao Senhor, de tal forma que não haveria imundo e nem circunciso. A circuncisão, então, trazia no seu aspecto, na sua representação, uma indicação ou apontava para a purificação. E em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 6, nós achamos: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor promete aqui circuncidar o coração. Uma referência a uma obra interna do Senhor, de purificação dos corações das pessoas, porque a circuncisão externa era apenas um sinal, ela apenas apontava para algo que deveria acontecer no coração das pessoas. Então, o adulto, vamos imaginar um adulto que não cria em Deus e não fazia parte do povo de Deus. Nos tempos do Velho Testamento, se ele se convertesse e ele cresce no Senhor, ele precisava ser circuncidado, como sinal de que ele passou a fazer parte do povo de Deus. Ele deveria ser circuncidado. Não era a circuncisão que o salvava,
Mas a circuncisão era um sinal externo estabelecido pelo Senhor, indicando que algo acontecera na vida daquela pessoa. Uma obra de Deus acontecerá. Aí, a gente chega a um ponto muito interessante, nesse próprio texto de Gênesis capítulo 17. Quando o Senhor institui a circuncisão, Ele institui a circuncisão para os adultos, mas aí Ele indica que as criancinhas também precisavam ser circuncidadas. Arnaldo? Não, a aliança entre você e Deus, ela foi feita mediante Jesus, quando Deus envia ao mundo Jesus. E quando você arrepende dos seus pecados e recebe Jesus, você foi recebido nessa aliança. E essa aliança foi feita, tanto é que na sua pública profissão de fé, você se comprometeu a servir ao Senhor. Ali a aliança já foi estabelecida pela sua decisão interna, pela obra de Deus interna em você, e você assumiu publicamente essa aliança. Aí veio o batismo para selar. Mas nós vamos chegar lá, não vamos andar por aí agora não, porque vamos ver a questão das criancinhas. Nós vamos chegar lá. Não apenas os adultos deveriam ser circuncidados. O Senhor disse para Abraão o seguinte: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Meus irmãos, o Senhor estabeleceu uma aliança eterna com seu povo. Abraão fazia parte desta aliança. Abraão foi salvo pela graça, pela fé no Senhor. Abraão fazia parte dessa aliança unicamente pela graça do Senhor. Mas o Senhor exigiu de Abraão um sinal de que ele fazia parte desta aliança. A circuncisão. Mas a circuncisão não era só para Abraão. A circuncisão é para todos os filhos dos membros desta aliança. Inclusive o escravo fazia parte, devia ter este sinal da aliança, toda a família, toda a casa. Então, irmãos, este é o relacionamento da circuncisão e da aliança no tempo do Velho Testamento. Aqui eu dou uma pequena pausa para ver se há alguma dúvida com referência à aliança e circuncisão no Velho Testamento. Sim, se ele cresce no Senhor, ele poderia e deveria ser circuncidado. Sim. Não. A aliança era feita com todo o povo de Deus. Homens, mulheres, crianças. Só que aí nós precisamos compreender o contexto cultural em que as mulheres não eram contadas. Se você vê o censo da nação, você não vai ver as mulheres, quantas mulheres tinham na época. Você vai ver quantos homens tinham. Então, quando os homens eram contados, ninguém discutia, ninguém duvidava que todas as mulheres faziam parte daquele povo. Então, quando os homens eram circuncidados, estava indicando que toda a nação, todo o povo, as mulheres, as crianças,
meninas como as adultas faziam parte desta aliança. Tá? Então nós vamos caminhar um pouquinho mais e vamos ver o batismo como sinal da aliança no Novo Testamento. Meus irmãos, ocorre que no Novo Testamento, como nós até adiantamos um pouquinho, no Novo Testamento nós encontramos o cumprimento de muitas cerimônias, de muitos sinais, de muitos ritos que existiam no Velho Testamento. No Velho Testamento havia, por exemplo, os sacrifícios dos cordeiros, que a partir do Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro de Deus sacrificado por nós, então não precisa mais, manhã após manhã, oferecer os sacrifícios. No Velho Testamento havia a celebração da Páscoa, anualmente celebravam a Páscoa, mas a partir do Novo Testamento, o Senhor Jesus institui a ceia. Se a Páscoa anunciava a saída do Egito, agora a ceia anuncia que Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos libertar. Meus irmãos, a aliança do Velho Testamento, ela continua no Novo Testamento, do mesmo jeito. Só que alguns sinais, eles ganham uma nova roupagem. No caso da Páscoa, agora a ceia do Senhor. O Senhor Jesus disse: fazei isso em memória de mim. E no Novo Testamento, então, a circuncisão foi abolida. A circuncisão no Novo Testamento já não é mais sinal da aliança. A aliança não foi abolida porque é perpétua, mas o sinal foi abolido. O Novo Testamento discute isso muito. Por exemplo, o Concílio de Jerusalém, conforme o registro de Atos, aponta para o fato de que aqueles que convertiam não precisavam passar pela circuncisão. Então a circuncisão é abolida no Novo Testamento, mas no Novo Testamento institui-se o batismo. Havia no Velho Testamento a prática de aspergir água para purificação, uma prática já conhecida. No Novo Testamento institui-se essa aspersão de água, institui-se a prática do batismo, agora indicando a nossa participação na aliança com o Senhor. Ele tem o mesmo efeito da circuncisão no tempo do Velho Testamento. Por exemplo, o texto bíblico de Atos 22:16 diz: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Meus irmãos, não é a água do batismo que lava os nossos pecados. Mas quando nós somos batizados, indica que nós fazemos parte de um povo que crê na purificação interna que se dá pela graça de Deus. E o batismo vem como marca, evidência e sinal de que este povo da aliança é um povo purificado pela graça e misericórdia do Senhor. De forma que no Novo Testamento, a função da circuncisão é cumprida no batismo. A aliança permanece a mesma, porém, o sinal que no Velho Testamento era a circuncisão, agora no Novo Testamento é o batismo. E aqui eu quero fazer algumas colocações e os irmãos vão refletir nelas. O que acontecia nos tempos do Velho Testamento quando uma pessoa professava fé no Deus do Velho Testamento? Essa pessoa precisava receber o quê? Quando ela professava crer no Senhor, ela precisava receber a circuncisão. No Novo Testamento, quando uma pessoa
professa crer no Senhor, ela precisa receber o quê? O batismo. E mais, qual era o sinal externo no Velho Testamento que indicava que a pessoa tinha sido purificada pelo Senhor? O sinal externo no Velho Testamento era a circuncisão. Agora, no Novo Testamento, qual é o sinal externo que indica que nós fomos purificados pelo Senhor? O batismo. E mais, qual era o sinal externo que indicava a entrada para a comunidade do povo de Deus no Velho Testamento? Qual era o sinal externo de que de fato a pessoa fazia parte do povo da aliança no Velho Testamento? Era a circuncisão. E qual é o sinal externo que indica que a pessoa agora faz parte da igreja do Senhor? É o batismo. Meus irmãos, isso estamos dizendo para mostrar que circuncisão e batismo têm as mesmas funções relativas ao sinal externo que indica purificação, a participação entre o povo de Deus na comunidade da fé. Eles têm o mesmo objetivo ou a mesma função. E um texto bíblico no Novo Testamento trabalha direto essa afirmação, que é o texto de Colossenses 2, 11 e 12, que diz assim: nele também, ou em Cristo, fostes circuncidados. Então está dizendo que em Jesus nós fomos circuncidados. É claro que não está falando do sinal externo, está falando da purificação do coração. Aí diz, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, o que temos aqui? Uma identificação da circuncisão com o batismo. Uma identificação das funções da circuncisão com o batismo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Daí, irmãos, qual é a conclusão lógica e inevitável? Meus irmãos, se a circuncisão, se o batismo substitui a circuncisão, se o batismo tem as funções da circuncisão, e se a circuncisão era aplicada a adultos, e se a circuncisão era aplicada também aos menininhos com 8 dias, filhos dos pais crentes, logo, o batismo no Novo Testamento é para os pequeninos também. Se não fosse para os pequeninos, era necessário haver uma ordem: não batize as crianças. Por quê? Porque em toda a história do povo de Deus, as crianças integravam a aliança e recebiam o sinal da aliança, que era a circuncisão. Agora, se de repente estas crianças devem ser excluídas da aliança, então precisaria ter um texto bíblico para dizer: não batize as crianças. E isso vai nos levar à compreensão de que deixar de batizar os filhos é um pecado. Ah, não. Exatamente. Então, o batismo é para todos, independentemente de idade. Ele é para todos, independentemente de idade. Agora, veja, é para todos aqueles que estão na aliança com Deus. Então, quem vai responder pelas crianças? Seus pais.
Se os seus pais fazem parte da aliança com Deus, o princípio bíblico é que o filho deveria receber a circuncisão. Mas se chegasse lá um filho de alguém que não participava da aliança, não era circuncidado. Era circuncidado aquele cujos pais, os pais é que apresentavam para a circuncisão. Sim? Não, tem muitas denominações que não batizam. Não, aqui na igreja presbiteriana pode batizar com um dia se quiser, até no mesmo dia que nasce. Os pais podem apresentar o batismo, desde que os pais sejam membros. É. 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 Já nos primórdios da igreja cristã, eram batizadas as crianças cujos pais estavam na aliança. Entendeu? Aí, o seguinte, para a criança, ela própria, tomar a decisão dela, os pais não fazem parte da aliança, não fazem parte da igreja, aí a criança tem que ter uma idade já de discernimento, de estabelecer o seu compromisso de fé, para ela fazer parte da aliança, e fazendo parte da aliança receber o batismo. Porque se ela não faz parte da aliança, não tem ainda, os pais não fazem parte, ela não faz parte, o batismo não vai ter nenhum sentido para ela. Como? Ou seja, o pai era o líder da família. A família acompanhava o pai. Agora imagina, irmãos, o pai chegando e dizendo: olha, hoje eu me integrei na aliança com Deus mediante a fé, eu arrependi, eu recebi Jesus Cristo, agora eu faço parte da aliança e da igreja de Deus. Meus filhos, vocês não fazem parte. Meus irmãos, isso é impossível imaginar dentro de um sistema patriarcal. A participação do pai era a participação de toda a família. É o que acontecia lá com a circuncisão. Era para toda a casa, né? Inclusive para os escravos. Até os escravos faziam parte, né? Então os filhos, eles estavam incluídos na aliança, e vamos lembrar que o Novo Testamento é uma sequência do Velho. O Novo Testamento, ele nasce no contexto de uma cultura da família patriarcal. Tá? E aí a gente pode considerar no Novo Testamento algumas expressões muito fortes que indicam as crianças fazendo parte do pacto da aliança. Por exemplo, quando o Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus não está dizendo que as crianças são salvas. Está falando sobre o domínio de Deus. E o domínio de Deus se estabelece sobre quem? Sobre o povo dele, o povo da aliança. Então, o reino dos céus é das crianças. Mas a igreja não. Meus irmãos, é inconcebível nós imaginarmos as crianças fazendo parte do reino dos céus, mas não podendo fazer parte da aliança, não podendo fazer parte da própria igreja. Porque o batismo indica que nós passamos a fazer parte do povo de Deus também. Ah, pastor, mas o batismo indica purificação. Sim, no ato de batizar os filhos, nós estamos afirmando: nós pais fomos purificados pelo Senhor, fomos recebidos na aliança, fazemos parte da igreja de Jesus, e nós estamos apresentando os nossos filhos para fazerem parte deste povo,
na convicção e na fé de que a graça de Deus atuará nos nossos filhos também para purificá-los, e eles virão à frente da igreja para publicar a fé em Jesus. É isso que acontece no batismo. Quando eles crescem, eles vão professar a fé em Jesus como o único Salvador da vida deles. O pastor Vitor citou o texto aí de Atos, que a promessa de Deus é para os pais e para os filhos, não é restrita aos pais. É Atos 2, 39. Agora tem um texto que eu gostaria que um irmão lesse para nós. 1 Coríntios 7, 14. 1 Coríntios 7, 14. O irmão que encontrar primeiro, por gentileza, proceda a leitura para nós. Meus irmãos, o apóstolo Paulo afirma que mesmo quando apenas um do cônjuge é convertido, é crente, mesmo que o outro seja incrédulo, se a esposa é crente, o marido é incrédulo, o contrário também valeria aqui, os filhos são santos, separados para Deus. Quem que é o povo santo na Bíblia? É o povo da aliança. Os filhos são santos, mas não têm o sinal da aliança? Os filhos são santos, mas não são batizados? Os filhos são santos, mas são ignorados? Os filhos são santos, mas são rejeitados no corpo de Cristo? Jamais. Jamais. Depois nós encontramos a família de Lídia, que foi ela batizada com toda a sua casa. A família do carcereiro de Filipos, que foi batizado com toda a sua casa. A família de Estéfanas, que foi batizado ele e toda a sua casa. Está seguindo algum princípio do Velho Testamento? Está seguindo o mesmo princípio do Velho Testamento. Circuncidarás teu filho, o escravo comprado a dinheiro, o que é nascido na tua casa, todos devem ser circuncidados. Então, irmãos, dentro de uma família patriarcal, como nós falamos, a decisão do líder da casa era acompanhada por todos. Por isso todos precisavam ser batizados. Por isso toda a casa era batizada, tá? Por causa do contexto de família patriarcal, tá? E é importante aqui nós destacarmos também os pais da igreja. Meus irmãos, os pais da igreja são aqueles servos de Deus que viveram ali no 1º século, 2º século, os líderes da igreja. Só para os irmãos terem ideia, de 12 pais da igreja, 9 em seus escritos afirmaram que as crianças eram batizadas. Não é que os outros negaram, mas esses 9 dedicaram espaço para dizer que era prática batizar as crianças lá no princípio. Orígenes chegou a dizer: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar os bebês. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar os bebês. E aí? Os apóstolos erraram e os sábios de hoje estão certinhos em não batizar os bebês? Eu prefiro ficar com os apóstolos. Sim, irmã. Exatamente. A Carla está se referindo aí às comparações que às vezes as pessoas fazem, dizendo o seguinte: não, nós não batizamos criança, porque se batizar criança fica igual à Igreja Católica.
Primeiro, meus irmãos, não é porque uma prática é estabelecida na Igreja Católica que é errada. A Igreja Católica defende a doutrina da Trindade. Vamos dizer não existe Trindade porque a Igreja Católica defende? Absolutamente não, e muitas outras. Né? Agora, aqui é bom destacar que quando a Igreja Católica batiza crianças, ela associa muito o batismo das crianças, não apenas das crianças, mas dos adultos também, a um poder de regeneração, ou seja, o batismo contribuindo para a salvação. Nesse sentido, não concordamos com a Igreja Católica. Não batizamos crianças para regeneração. Porque o que regenera o pecador é só a graça de Deus, o poder do Espírito Santo. Nós batizamos as crianças como sinal de que nós, os pais, foram purificados pelo Senhor, foram integrados na aliança e que as crianças fazem parte dessa aliança e nós cremos que o Senhor trabalhará também a purificação delas e que elas virão à frente da igreja publicando a fé. Assim como a circuncisão no Velho Testamento. O fato de ser circuncidado não significa, ao 8º dia não significava que era salvo. Ele precisaria, quando crescesse, é por isso tem o princípio bíblico dos pais ensinarem aos filhos em todo o tempo, para que o filho, aprendendo da santa lei de Deus, pudesse vir a crer no Senhor e ter a mesma fé dos pais. Então veja, irmãos, o batismo infantil segue uma linha natural de toda a Bíblia. E como nós falamos no início, a doutrina bíblica é estabelecida não apenas em um momento, ela é estabelecida ao longo de toda a Escritura. E ao longo de toda a Escritura, as crianças sempre fizeram parte da aliança. Portanto, elas precisam ser batizadas. Exatamente. Correto, eu compreendi. Significados diferentes. Não, significados diferentes. Ronaldo. Isso. Isso. Sim. Veja bem. Observa a primeira coisa que está dizendo, crer no Senhor Jesus. O que salva é o crer no Senhor Jesus. Como? Não. Não, todos deveriam crer. Por isso o evangelho foi pregado a todos. Por causa do princípio que eu falei da família patriarcal. Onde o pai ia, todos acompanhavam. Sim, a mãe também, as mulheres, porque o batismo, veja, irmãos, o batismo ele é mais inclusivo, o Novo Testamento é mais inclusivo. Porque agora, a graça de Deus sendo estendida a todos, como era estendida no Velho Testamento, agora pelo batismo agora todos são batizados. Homens, mulheres, crianças, se estende a todos. Tá? Sim. É. A família dela. Foi Lídia, foi o carcereiro de Filipos, né? Foi Estéfanas e os três com essa teve a mesma experiência da casa ser salva. Porque o evangelho chegou na casa, não pelo batismo, mas pelo evangelho.
É. Meus irmãos, então, os filhos devem ser batizados com alegria, pela bênção de nós podermos reunir a nossa família diante do Senhor. Pela responsabilidade dos pais na aliança com o Senhor, cabe a eles apresentarem os filhos ao batismo. Mas não é apresentar os filhos ao batismo e depois esquecer. É por isso que existem as promessas no momento do batismo dos filhos. Promessa de ensinar, de ser exemplo, de formá-los na fé, como acontecia no Velho Testamento. Circuncidavam, mas tinham a responsabilidade de ensinar para que os filhos pudessem trilhar pelos caminhos do Senhor. Que Deus nos ajude. A exemplo de Jesus dizer, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Em pé, vamos orar. Carla, vem orar, por favor. Senhor Deus e Pai, te entregamos, ó Deus, o nosso estudo, os louvores, a palavra, tudo o que aprendemos essa noite, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que nos leve para a nossa casa em segurança. Ó Deus, também esteja nos preparando para as festividades, ó Pai, desse final de semana. Ó Deus, obrigada, Pai, porque a Tua aliança foi feita conosco, ó Pai, e se estende também aos nossos filhos. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que é bom, que é fiel e que sempre, ó Deus, está conosco na nossa jornada. Ó Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome por essa quarta-feira tão maravilhosa, que tanto aprendemos aqui no nome de Jesus. Amém. Agora, amados, que a graça bendita do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, vos guarde, vos abençoe, hoje e para todo sempre. Amém.